Naum, capítulo 1. Quando todos encontrarem, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você o verso 7 apenas, que diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Amém? Diga comigo: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele confiam. Atende, por favor, em nome de Jesus. E vamos mais uma vez orar e pedir ao Senhor que Ele fale conosco por intermédio dessa mensagem. Querido Deus, a igreja já orou, a igreja já pediu que o Senhor falasse aos corações. Eu agora também te peço que eu seja um canal, um instrumento do Senhor para o teu louvor, para a tua glória, para que, ó Deus, por intermédio de mim, o Senhor tenha liberdade de trazer a cada coração a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que a mensagem, ó Deus, ela possa alcançar os lugares mais ocultos e mais escondidos de cada um que aqui se encontra. Que a tua mensagem seja como está em Hebreus 4:12. Ó Deus, que seja aquela palavra mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Que seja aquela palavra que divide entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e apta para discernir as intenções, ó Deus, do pensamento e do coração. Em nome de Jesus. Aleluia e amém. Amém? Mas o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é aprendendo maneiras pelas quais eu vou desfrutar das bênçãos e da bondade do Senhor. Amém? Quantos desejam nesta noite desfrutar da bondade do Senhor? Levanta sua mão. Bem alto. Então fala assim: Senhor, eu desejo desfrutar da tua bondade para a minha vida. Aleluia. Mas o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos aqui, capítulo 1, verso 7, Naum, diz que o Senhor é bom. Eu preciso entender, primeiramente, o caráter de Deus. Eu preciso compreender quem é Deus. Muitas pessoas não têm entendimento de quem é Deus. E por não entender quem Deus é, não conseguem discernir esse caráter de Deus. O caráter de sua bondade. Deus é bom. É um atributo do Senhor inegável. Não tem como nós negarmos esse atributo presente no Senhor, da sua bondade. Deus é bom. É imutável. É algo que não tem como nós mudarmos. E nós precisamos aprender a desfrutar dessa bondade do Senhor. Se Deus é bom, certamente o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, também são coisas boas. Se a Bíblia diz e deixa muito claro que Ele é bom, como da parte de Deus poderemos receber coisas que não sejam boas? E a Bíblia nos diz em Romanos 12, no verso 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Ele é bom. E se Ele é bom, Ele tem boas coisas também para dar aos seus filhos. A Bíblia nos diz também, em Tiago, capítulo 1, no verso 19, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima do Pai das luzes, que não há sombra nem mudança de variação. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. Se você deseja algo bom para a sua vida, se você busca coisas boas para a sua vida, você tem que buscar lá de cima. Lá de cima. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, no verso 27, que o homem não recebe nada, não pode receber nada que não lhe seja dado lá de cima, dos céus. O nosso Deus está sentado no seu trono. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus de bondade e que tem coisas boas a nos dar. Eu queria que você abrisse comigo em Josué capítulo 23.
E nesse versículo de Josué, no capítulo 23, nós vamos ver a respeito da vontade de Deus para o seu povo, a respeito dessa bondade de Deus para o seu povo. Josué, capítulo 23, no verso 14, nós temos essa descrição. Ora, vou eu hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de que de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Eu vou ler novamente. E que gostaria que você prestasse bastante atenção. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nós vemos aqui, na despedida de Josué, aquele que sucedeu Moisés, que foi o líder escolhido pelo Senhor para tirar o seu povo da terra do Egito, e assim sendo, Deus colocou Josué juntamente com Moisés, para que Josué, ali ao lado de Moisés, pudesse aprender do Senhor estratégias de guerra, pudesse aprender também do Senhor como Josué iria ter condições para poder dar continuidade à vontade de Deus para o seu povo, que era colocar esse povo numa terra deleitosa, numa terra onde manasse o leite e o mel, uma terra onde eles pudessem desfrutar das boas coisas do Senhor para a vida deles. E nós vemos aqui nessa despedida, Josué, ele diz que ele está indo para o caminho de toda a terra, ou seja, ele está dizendo que o momento dele ali encerrou como líder do povo de Deus e que a partir dali, aquele povo precisaria então se firmar naquelas promessas que eles haviam ouvido durante todo o tempo em que Josué esteve com ele como líder, como tutor, como quem estaria ensinando e orientando a eles qual seria o caminho que deveriam seguir para que as boas coisas do Senhor a respeito deles se cumprissem. E aí Josué disse: eu estou agora me despedindo de vocês, em outras palavras. Eu agora estou encerrando aqui, combatendo o meu bom combate, e eu quero deixar a última palavra para vocês, que é uma palavra de esperança e de renovo. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que da mesma maneira que Deus falou através de Josué ao povo de Israel, Deus também quer nos falar nesta noite. O texto diz aqui, através da boca de Josué, que aquilo que Deus havia prometido que faria na vida do povo de Israel, a respeito das promessas que Deus havia prometido a eles, que todas elas se cumpriram. Que as boas coisas do Senhor sobrevieram sobre eles. E como nós acabamos de ler, Naum capítulo 1, verso 7, diz que Deus é bom, nós temos que entender que se Ele é bom, Ele também tem boas coisas para nos dar. Ele também tem coisas boas a nos compartilhar. Por quê? Porque faz parte do caráter dele, faz parte da sua bondade. E se Ele é bom, Ele tem boas coisas a nosso respeito. E eu quero dizer para você que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Como está escrito aqui, nenhuma de todas as palavras que o Senhor havia dito acerca do povo falhou. Nenhuma dessas palavras deixou de se cumprir. E aí eu me lembro daquela promessa que tem a nosso respeito em Números 23, 19. Que Deus não é homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. E porventura, tendo dito ele, não fará, não realizará. Se Deus disse algo a respeito da sua igreja, se Ele disse algo a respeito de cada um de nós, pessoalmente, a respeito da nossa família,
vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende daquilo que Ele profere. Sabe por quê? Porque Deus não é como nós. Nós somos imperfeitos. Nós, muitas das vezes, prometemos algo e nos arrependemos por causa da nossa imperfeição. E depois que passa-se o tempo, nós vamos avaliar, vamos analisar as nossas promessas e vamos perceber que não temos condições de cumprir aquilo que nós prometemos. Mas Deus não. Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, tem todo o poder. E o que Ele diz, Ele vai cumprir. Nada pode impedir Deus de cumprir, de realizar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que a palavra que sai da boca dEle não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito do qual foi determinado. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus vazio. O nosso Deus é um Deus de propósitos. E é por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito a nosso respeito. E esse propósito vai se cumprir, vai se realizar. E dentro desse propósito está toda a bondade do Senhor. Dentro desse propósito está o atributo da bondade do Senhor ao nosso respeito. Coisas boas que vão acontecer ao nosso respeito. A Bíblia diz também em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, para vos dar um fim e uma esperança. Deus tem propósitos ao nosso respeito. E os propósitos dele ao nosso respeito são bons, porque Deus é bom. Não poderia sair de Deus outra coisa que não fosse boa, porque Ele é bom. E Ele não mente para você, Ele não mente para mim. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que conhece a minha necessidade, conhece a sua necessidade, sabe o que nós precisamos. E por Ele saber, Ele tem desejo também de realizar as coisas boas ao nosso respeito. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 9. E aqui eu vejo Neemias, ele declarando, através de uma oração, as coisas boas que o Senhor fez pelo povo de Israel. Neemias estava relembrando o povo ali na reconstrução do muro, que o Senhor havia prometido a eles, o Senhor estava cumprindo, o Senhor estava realizando as suas promessas na vida do seu povo. Neemias capítulo 9, no verso 25, diz assim: tomaram cidades fortificadas da terra fértil e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Tremendo, irmãos. Que lindo. Nós sabemos que nós temos um Deus bom. E por Ele ser bom, Ele preocupa em nos dar coisas boas. Ele se preocupa em nos dar o melhor, porque Ele é bom. O texto diz aqui de maneira muito clara que eles tomaram cidades fortificadas, ou seja, Deus deu a eles a autoridade de conquista. Eles foram capazes de conquistar cidades fortes. Ou seja, Deus deu a eles a autoridade. E da mesma maneira, Deus tem essa promessa para mim e para você, porque Ele é bom. Ele tem para você, Ele tem na sua vida a autoridade para que você possa conquistar. Ele te deu, Ele te designou a autoridade para que você
seja um conquistador. Não importa as muralhas que você vai ter que enfrentar, não importa as dificuldades que você vai ter que passar, mas o que importa é que você não está sozinho, você está debaixo de uma promessa de um Deus que é bom. Deus vai à sua frente. Ele te dá condições de você conquistar cidades fortes, que representa coisas que você nem imaginava que você seria capaz de conquistar. Quando eu penso numa cidade forte, eu penso numa cidade cercada, muito bem protegida, uma cidade sem acesso, e que só o milagre de Deus poderia fazer com que essas muralhas se rompessem e desse acesso ao conquistamento dessas muralhas. A gente lembra de Josué com o seu povo, com o povo de Deus, ali para conquistar Jericó. Havia uma muralha muito larga, muito forte, que cercava Jericó. E era impossível um homem de qualquer natureza, ou até mesmo exércitos de qualquer natureza, avançar por aquelas muralhas. Mas Deus, através de um ato profético, simbólico, Ele faz com que Josué e o povo marchem em volta daquela muralha, em silêncio. Por que em silêncio? Porque a vitória deles não viria do grito deles, mas viria da voz do Senhor. Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. Eu digo para você nessa noite que Deus é bom, e por Ele ser bom, não importa a muralha que você vai ter que enfrentar, porque Ele é maior do que essa muralha. E eu digo para você que atrás dessa muralha existe um lugar fértil, um lugar produtivo. Deus vai te colocar em lugares que você vai produzir. Não vai ser um lugar que você não tenha condições de produzir. Você vai produzir. É a promessa de Deus para as nossas vidas. O texto diz também que Deus deu a eles casas cheias de toda sorte de coisas boas. Eu digo para você nessa noite que Deus quer encher a tua casa. Quando eu digo a tua casa, eu digo ao seu lar. Eu digo também a sua vida de coisas boas. Deus quer colocar coisas boas na sua vida. Deus quer acrescentar coisas boas na sua família. Deus quer acrescentar coisas boas no seu lar, nas suas dispensas. Por quê? Porque Ele é bom. Deus não tem coisas ruins para nós. Deus tem coisas boas. Porque Ele é bom. Eles também tomaram posse de cisternas cavadas. O que são cisternas cavadas? Quem foi criado no interior, precisou cavar já uma cisterna, sabe o que é cavar uma cisterna? Furar um buraco até o nível que vai encontrar água que brota do solo. E é perigoso. Cavar uma cisterna é perigoso, porque a terra pode desmoronar em cima da pessoa. E é trabalhoso, é muito trabalhoso, porque muitas das vezes eles vão se deparar também com terrenos áridos, com cascalho. Não é fácil cavar uma cisterna. E a cisterna é a provisão da água. E nós sabemos que a água é um elemento de primeira importância na vida do ser humano. Porque nós não vivemos sem água. A energia que nós temos ela é produzida através das forças da água. O banho que nós tomamos é através da água. As sopas que lavamos é através das águas. A comida que fazemos precisamos da água. Tudo nós precisamos da água. Mas para se obter a água era necessário esforçar, era necessário cavar. Mas a Bíblia diz que esse povo não precisou nem de cavar. Esse povo não precisou nem de trabalhar para obter a sua água. Sabe por quê? Porque Deus colocou nas mãos deles cisternas cavadas. Quando eles chegaram, o serviço já estava pronto. Eles só desfrutaram da água que saía daquela cisterna. Eu digo para você, Deus é bom. E Ele vai te dar cisternas cavadas. Cisternas que você vai chegar
outros trabalharam, outros fizeram. E a Bíblia diz que Deus, ele transfere a dentro do ímpio cristão. Outros chegaram, outros fizeram, outros se empenharam. E você vai tomar posse daquilo. Porque é promessa do Senhor, porque Ele é bom. Eles também tomaram posse de vinhas, que é plantação de uvas, de olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram. Que Deus fez a tua vida é para que você possa se fartar. Porque nosso Deus é um Deus de fartura. E Ele vai colocar essa fartura nas suas vidas. Ele vai te abençoar com a fartura. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele vai te dar em abundância. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O nosso Deus, Ele é bom e é abundante na sua bondade. Ele não dá apenas uma medida, mas Ele nos dá muito além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas, segundo está escrito em Efésios 3. Ele é um Deus de abundância. O texto diz que eles viveram em delícia pela tua grande bondade. Deus vai te dar um lugar onde você vai se deliciar. Ele vai derramar da bondade dele sobre a tua vida. Ele vai colocar coisas boas na sua vida. Você vai se deliciar no seu casamento. Você vai se deliciar no seu emprego. Você vai se deliciar nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Você vai se deliciar. Sabe por quê? Porque Deus é bom e Ele vai fazer isso acontecer na sua vida, na minha vida. Aleluia. Amém? Mas eu queria que dentro desse contexto que nós acabamos de analisar sobre um dos atributos de Deus, que é a bondade, e que Ele é bom, e que Ele tem coisas boas para nós, eu queria, com você, refletir sobre as condições que nós precisamos obter para que possamos alcançar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque para toda promessa existe uma condição. Deus é bom. Deus é bom. Mas existem condições que nós somos responsáveis a cumpri-las e realizá-las para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se realize nas nossas vidas. A primeira condição que eu preciso para desfrutar da bondade do Senhor na minha vida eu preciso pedir. A Bíblia diz assim, em Mateus, no capítulo 7, no verso 7. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Batei, e abre-se-vos-á. Pois o que pede, recebe. Ao que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-vos-á. E o verso 9 diz assim: pois qual é o filho, o pai, que o filho lhe pedindo pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedindo peixe, lhe dará uma cobra? Sendo vós maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que o pedirem? Então, o primeiro princípio, ou a primeira condição que nós precisamos adotar para que possamos desfrutar da bondade do Senhor é pedir. Precisamos pedir. Mas, pastor, Deus sabe de todas as minhas necessidades. Pastor, Deus conhece a minha vida. Deus sabe o que eu faço. Deus sabe que eu preciso de um carro. Deus sabe que eu preciso me casar. Deus sabe que eu preciso de uma cura. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua
boca. Nós precisamos pedir. Primeira condição. Nós não pedimos, nós não vamos desfrutar da bondade do Senhor para a nossa vida. Segunda condição, ou segundo princípio para se desfrutar da bondade do Senhor. Salmos 29, verso 13, diz assim: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Segunda condição é crer. Se você deseja, se eu desejo, se nós desejamos desfrutar da bondade do Senhor, nós precisamos, primeiro, pedir. E aliado com o que eu estou pedindo, eu preciso também de crer. Por que, queridos? Porque a Bíblia diz assim, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus crê que Ele existe e se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Porque o galardão é um presente. Deus quer te dar um presente. Deus quer te dar coisas boas. Deus quer manifestar a mim e a você a sua bondade. Mas para mim poder desfrutar dessa bondade, eu preciso primeiro pedir. Segundo, crer. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu quero alguma coisa de Deus, eu preciso agradá-lo. E se eu não tenho fé, eu não consigo agradá-lo. Então nós precisamos desses dois princípios. Não adianta você pedir se você não crê. Você está pedindo, perdendo tempo. Não adianta eu pedir se eu não creio. Eu preciso pedir, mas aliado com o que eu estou pedindo, tem que ir a minha fé. Eu tenho que crer. Terceira coisa. Nós precisamos, para podermos desfrutar da bondade de Deus, está no Salmo 23:6, onde o salmista fala assim: certamente que a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, para sempre. Terceira coisa que eu preciso é convicção. Fé é uma coisa, convicção é outra coisa. Você e eu precisamos aliar ao nosso pedido, a nossa fé, a convicção. A convicção está ligada a não ter dúvida. É uma certeza inabalável. Nada consegue me tirar dessa convicção. As circunstâncias que me cercam não têm o poder de me tirar dessa convicção. Eu preciso crer e eu preciso estar convicto daquilo que eu estou crendo. Porque se eu não estiver convicto do que eu estou crendo também, não faz sentido. Uma coisa está alinhada à outra. Mas, pastor, as circunstâncias me dizem contrário. Independente do que as circunstâncias te dizem, precisamos ter convicção. Certamente. Ou seja, sem sombra de dúvidas, a bondade do Senhor e o seu amor vão me acompanhar todos os dias. A quarta coisa está no Salmo 27, no verso 14, onde ele diz: espera no Senhor. Abra aí sua Bíblia. Salmo 27. Espera no Senhor. Sê forte. Anima-te. Espera no Senhor. Nós precisamos esperar. Ou aprender a esperar. E esperar, quem espera é quem não desiste. É quem não morre na praia. São aquelas pessoas que, nadam e permanecem de pé quando chegam na praia. Porque tem muita gente que nada e morre na praia. Nós precisamos de esperar. E quando nós falamos nesse contexto de espera, é uma das coisas mais difíceis
que nós temos na nossa vida cristã para se obter as promessas do Senhor. É uma das provas mais difíceis que nós enfrentamos é a prova da espera. Porque muitas das vezes nós sabemos pedir. Muitas das vezes nós estamos dispostos a crer. Muitas das vezes nós temos convicção. Mas quando chega na etapa de esperar, a situação muda de figura. E nós precisamos aprender a esperar. Quando a gente fala nessa espera, eu queria citar alguns versículos que a Bíblia fala sobre isso. Miqueias 7,7 está escrito assim: portanto eu esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. Mais uma vez, nós temos ligado aí a espera, a convicção. Eu esperarei no Senhor. E aí, a gente trocando aqui as palavras, ele estaria dizendo assim: eu esperarei no Senhor, pois eu tenho convicção que Ele vai me ouvir. Dentro desse Ele vai me ouvir está entre os outros princípios do crer e do ter convicção. A Bíblia também nos diz, em Lamentações 3,25, que Deus é bom. Mas olha a condição: para quem Deus é bom? Deus é bom para aqueles que o esperam, que nele esperam. Segunda condição: para a alma que o busca. Eu tenho que esperar Deus agir, eu tenho que esperar Deus fazer, eu tenho que esperar Deus mover, eu tenho que esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, mas não de braços cruzados. Eu tenho que esperar Deus buscando a Deus. Continuar buscando a Deus. Porque a Bíblia diz assim, em Jeremias 29,13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque tem muita gente que busca, ou seja, espera, mas não está buscando. Não é um fato apenas de eu pedir. Eu tenho que pedir, eu preciso crer, eu preciso ter convicção, eu preciso esperar, mas eu tenho que esperar buscando a Deus. Buscando a Deus em oração, buscando a Deus através da palavra, buscando a Deus através da comunhão, buscando a Deus os compromissos relacionados à vontade dEle, para que a vontade dEle se realize na minha vida. E eu preciso esperar. A Bíblia nos diz, em Isaías 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas no ar, correrão e não se fatigarão. Quando nós esperamos o Senhor, ainda que estejamos fracos, a nossa força é renovada. Deus restaura as nossas energias. Deus restaura as nossas forças para que a gente continue caminhando. E se for necessário correr, e se for necessário voar, Deus vai te dar. Por quê? Porque você não desistiu. Porque você continua esperando no Senhor. Porque você não perdeu a esperança. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 13:12, que a esperança adiada adoece o coração. Quando nós adiamos a nossa esperança, o nosso coração fica doente. Nós ficamos prostrados, nós ficamos caídos. Mas quem espera, renova as suas forças no Senhor. Aleluia. Nós precisamos também de fortalecer. Espera no Senhor. Ser forte. Há momentos que, enquanto aguardamos, enquanto esperamos a bondade do Senhor se manifestar ao nosso respeito, as coisas boas de Deus virem sobre as nossas vidas,
nós estamos sujeitos a passar por situações que vão tentar nos fazer parar e vão minar as nossas energias, e nós podemos sucumbir pelo fato de estarmos fracos. É hora, então, de fortalecer. De fortalecer. A Bíblia diz assim, em Joel 3,10: diga o fraco, sou forte. Pastor, o que isso quer dizer? No momento em que eu estou me sentindo fraco, como eu vou dizer que eu sou forte? Quando você profetiza, a Bíblia diz que a palavra que sai da tua boca, ela tem poder. Quando você profetiza, sou forte, você está chamando a existência a força de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim, em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Da onde vem a minha força nessa hora, pastor, que eu estou fraco? Que eu não consigo orar, que eu não consigo ler a Bíblia, que eu não consigo crer, eu estou querendo parar? Do Senhor. Você precisa voltar à sua fonte de abastecimento. Você precisa voltar para se alimentar no Senhor, a receber o alimento de cada dia. Nós vemos quando o profeta, depois de muita luta, depois de ter lutado, desafiado os profetas de Baal, ele entrou num processo de fraqueza. A Bíblia diz que ele deitou debaixo de uma árvore de zimbro, e ali ele deitou. E ali ele dormiu. E ali a Bíblia diz que o Senhor então envia-lhe corvos para alimentar o profeta. E leva para ele o pão. E leva para ele a água, para que ele pudesse se alimentar. E depois o anjo vai lá e acorda ele e fala assim: come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Você precisa reabastecer. Você precisa se fortalecer. E você vai se fortalecer com esse pão que está do seu lado. Você vai se fortalecer com essa água que está do seu lado. Ou seja, o pão na Bíblia fala da palavra. A água na Bíblia também fala da palavra. Jesus também, a Bíblia também compara o pão com Jesus. Nós precisamos, na hora que estamos fracos, nos alimentar da palavra, precisamos beber da água do Senhor. Voltar à nossa fonte de abastecimento. E precisamos também de animar. Espera no Senhor. Ser forte. Anima-te. Querido, essa espera, muitas das vezes, quando ela está demorada, quando está difícil de esperar, nós começamos a desanimar. E desanimar fala de entregar os pontos. E desanimar fala de chutar o balde. E desanimar quando já estou desistindo e já estou perdendo, já perdi praticamente as minhas esperanças. Mas a Bíblia diz que se você quer ver a bondade do Senhor aqui na terra dos viventes, você precisa animar. A mensagem que Deus deu a Josué através de Moisés, no capítulo 1 de Josué, no verso 9 foi: não te mandei eu, seja forte. Anima-te. Não temas. Não te espantes. Por aonde quer que você for, o Senhor protege-te. O que Deus fez através de Moisés para Josué foi reanimar o ânimo de Moisés, ou de Josué. Foi dizer para Josué: Josué, a caminhada não vai ser fácil. Eu tenho essa terra boa, que manda leite e mel para vocês, onde você vai entrar com esse povo, onde as coisas boas vão estar lá, onde as casas cheias das coisas boas, cisternas que já estão cavadas, olivares, vinhas, tudo que vocês precisam, toda provisão, um lugar fértil, com abundância, onde vocês vão se deliciar, já está pronto. Mas para vocês chegarem lá, para enfrentar essa caminhada, para poder tomar posse desse lugar,
você precisa estar animado, porque o desânimo pode te jogar por terra, o desânimo pode te fazer parar, o desânimo pode fazer olhar para trás. Anima-te. E aí Deus manda através de Moisés. É um mandamento, não é uma opção, não é um imperativo. Não te mandei eu. Eu digo para você nessa noite, animar no Senhor é um imperativo de Deus, não é uma opção. Para quem quer, para quem deseja desfrutar das coisas boas do Senhor, precisa se animar. Anima, meu irmão. Anima, minha irmã. Não deixe o desânimo tomar conta da tua vida. Não pare, não desista. Porque as coisas não estão fáceis. Anima. Anima no Senhor. Deixe Deus reanimar você. Levantar o seu ânimo. Porque desanimado você não consegue marchar. Desanimado nós não conseguimos chegar na vontade do Senhor para as nossas vidas. Precisamos animar. Não podemos ficar desanimados. Anime-se. Você deseja provar das delícias, das coisas boas do Senhor para sua vida. Se nós desejamos, se eu desejo, nós precisamos seguir esses princípios. Nós precisamos colocar em prática esses princípios na nossa vida. Precisamos animar. E para encerrar, a Bíblia diz assim, em Salmos capítulo 34, no verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso provar dessa bondade. Não adianta, meu querido, não adianta eu colocar um bolo em cima de uma mesa, um bolo bonito, e cortar aquele bolo em várias fatias e pegar uma fatia ali, e provar aquela fatia, comer aquela fatia e falar para você: nossa, esse bolo está uma delícia. Esse bolo é gostoso demais. Esse bolo é muito gostoso, esse bolo é muito bom. Se você não tiver atitude de ir lá, eu quero um pedaço, eu quero provar esse bolo também, eu também quero experimentar este bolo, eu quero saber que sabor que ele tem, eu quero ver se ele realmente é fresquinho, eu quero ver se esse bolo realmente é tão gostoso quanto você está falando. Você só vai ter aquela ideia na sua mente, mas você não vai saborear, você não vai degustar, você não vai provar a delícia do Senhor na sua vida. É preciso você provar e ver. O Senhor é bom. E como, pastor, eu vou provar, eu vou ver que Deus é bom? Quando eu coloco em prática esses princípios na minha vida. Quando eu tomo atitude de pedir ao Senhor. Quando eu tomo atitude de ter convicção. Quando eu tomo atitude de crer, de ter fé. Quando eu tomo atitude de esperar. Quando eu tomo a atitude de me fortalecer, de me animar, eu estou a caminho de provar que o Senhor é bom. Você precisa experimentar a bondade de Deus. Não adianta você viver do testemunho do seu irmão direito, nem do seu irmão esquerda. Não adianta você viver de testemunho das pessoas, você tem que ter o seu testemunho. Não adianta as pessoas falarem para você assim: eu tive uma experiência com Deus essa noite. Enquanto eu estava orando, nas madrugadas, enquanto eu buscava o Senhor, Deus se apresentou a mim numa visão. E eu vi o Senhor ali, e era lindo aquela visão. Como o Senhor estava lindo, e ali Ele me falava. E aí o Senhor, Ele me compartilhava a vontade dEle. Como foi bom, eu não queria aquela noite perder aquele momento. Você começa, a sua pupila começa a dilatar, quando aquele irmão começa a falar, os seus ouvidos começam a ficar atentos, o seu coração fica palpitando, acelerado. Meu Deus, eu preciso disso. Você precisa ter a sua experiência. Você tem que provar do Senhor. É hora de nós pararmos de ficar vivendo do desfrute dos outros, onde as pessoas dizem assim: Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Ele é bom. Mas a gente dá certeza que Ele é bom. Eu experimentei, eu provei esse Deus, e Ele é muito bom. Mas como eu
você não experimentar, você vai viver uma vida de religiosidade. Você vai viver uma vida só de, como se fosse aqueles cachorros que param na frente daquelas máquinas de frango, de assar frango, e o cachorro fica só assim olhando, e só com vontade de comer o frango, mas e só sentindo o cheiro. E ele vê a pessoa pegando aquele frango e levando para casa. Você precisa provar. E eu quero dizer, isso é muito pessoal. É decisão sua. Provar e ver o Senhor é bom. Para me provar e ver que o Senhor é bom, existe um princípio que diz aqui no texto de Salmo 34, verso 8. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Verso 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Eu preciso adotar a postura de um cristão que teme a Deus. Eu preciso adotar a postura de um cristão que busca ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor e aquele que busca ao Senhor, o texto diz que ele não tem falta de nada. Aí eu posso dizer, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que muita gente às vezes questiona o Salmo 23. Se ele é meu pastor e nada me faltará, por que ele está faltando? Deus está disposto a cumprir a bondade dele. Está disposto a realizar a bondade dele a nosso respeito. Mas eu também tenho que estar disposto a cumprir a minha parte. É de temer ao Senhor e de buscá-lo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche o teu